caiu nesse vídeo, eu tenho certeza que tem alguma coisa aqui dentro que você precisa ouvir. Muito provavelmente você está passando por uma fase de fechamento de ciclo, ou que você precisa fechar e não está conseguindo, ou que o ciclo já fechou e você está apegado, ou que você precisa tomar alguma atitude para fechar esse ciclo, ou que tem alguma coisa dentro de você que não tá tudo bem em ter fechado esse ciclo ainda. Então, eu tô passando por uma fase de fechamento de ciclos e por isso eu resolvi dividir com vocês um pouco das minhas reflexões. Olá, minha gente! Como é que vocês estão nessa segunda-feira? Gostaram da minha bolsinha? Eu amo essa bolsa, mas enfim, não é esse o tema do vídeo. Antes de começar, quero te pedir encarecidamente para que você se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito, para que você curta esse vídeo se você já gostou da proposta, para que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares que estão precisando fechar uns ciclos aí e não estão conseguindo, e deixar seu comentário aqui embaixo. Qual o ciclo da sua vida que você está fechando? Ou qual o ciclo que você sente que você tinha que fechar, mas você não está conseguindo? E por que você acha que você não está conseguindo? Como todos vocês sabem, estava fazendo um mestrado e sou mestra! Pois é, agora eu consegui finalizar meu mestrado e essa finalização não foi exatamente do jeito que eu imaginava que ela seria. E eu queria falar sobre isso, né? Sobre esse término desse mestrado. E aí, uma amiga muito maravilhosa, que eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui, me indicou, me sugeriu esse tema. Então, resolvi falar aqui hoje sobre fechamento de ciclos. Então, eu preciso começar dizendo que não sou uma especialista, tá? De finalização de ciclos. Não sei nem se existe essa especialidade no mundo. Só sei que sou uma pessoa que nem você, que abre e fecha ciclos o tempo inteiro na vida. E sou uma pessoa que reflete muito sobre as coisas e lê muitas coisas. E esse canal aqui, ele tem o intuito de fazer a gente refletir coisas. É pra isso que eu tô aqui, é pra isso que eu criei esse canal. A primeira coisa que eu fiquei pensando foi assim: pra gente finalizar um ciclo, a gente iniciou esse ciclo, certo? E quando a gente inicia um ciclo, o que acontece? A gente vai projetando, né? A gente projeta quais vão ser as etapas desse ciclo, tem algumas expectativas. A gente cria algumas expectativas e é ótimo criar expectativa, tá? Quero fazer um outro vídeo sobre criação de expectativa e essa falácia que as pessoas falam assim, ó, não pode criar expectativa. Pode sim, tem que criar expectativa, mas isso é um tempo outro vídeo. Mas a gente cria expectativas na nossa vida assim que a gente inicia novos ciclos, certo? E a gente vai achando que os ciclos, as etapas, elas vão sendo cumpridas nesse ciclo. Só que muitas das vezes as coisas não acontecem da forma como a gente tinha planejado. E a gente precisa entender que o planejamento é pra gente ter um norte e não pra ser aquilo para sempre. O que a gente pensa é muito menos do que a gente pode atingir. Então assim, se a gente só conseguir aquilo que a gente pensa, a gente tá se limitando. Esse é um ponto importante. Outro ponto é: se as etapas, elas nem sempre são cumpridas da forma como a gente esperava que elas fossem, isso quer dizer que uma etapa pode finalizar de uma forma que a gente também não estava programando. E te digo que particularmente foi exatamente isso que aconteceu com a minha finalização de ciclo do mestrado, por exemplo. Eu defendi a minha dissertação de mestrado online. Foi uma coisa super... Foi incrível, mas foi estranho também, sabe? Foi frio, foi... Não sei, não teve aquele borogodó, sabe? De ir lá, apresentar, assinar a ata, sabe? Aquela fotinha de assinar a ata. Não tive isso, não existiu isso pra mim. Porém, junto com essa reflexão, fiquei pensando o seguinte: esse ciclo finalizou de uma forma que eu não esperava. Mas o que eu aprendi com essa finalização? O que eu aprendi com esse ciclo que se iniciou e finalizou nesse momento? E o que eu tirei de aprendizado da forma que esse ciclo finalizou na minha vida? Na minha cabeça funciona assim. Na minha cabeça é como se a gente estivesse num grande jogo de videogame, sabe? E aí você precisa chegar numa fase que você precisa matar o chefão. Só que você não vai conseguir matar o chefão se você não conseguir dominar os poderes que você tem antes, sabe? Então eu sinto que esses ciclos que a gente vai fechando ao longo da vida é pra gente ir aprendendo coisas ao longo do caminho. Porque vai chegar um momento que a gente vai ter que matar o chefão. Você precisa aprender coisas básicas pra quando você chegar na fase
de aplicar essas coisas básicas, você saber essas coisas básicas, entendeu? Então, fique aí refletindo que às vezes, quando a gente não consegue fechar alguns ciclos, talvez seja porque a gente não está conseguindo aprender o que aquele ciclo precisa nos ensinar. Mas às vezes a gente também não tem essa clareza muito grande do que é que eu preciso aprender de fato com esse ciclo. E aí o que acontece? O ciclo não termina, ele fica ali assim, fica ali. Isso é uma punição, um castigo? Não é um castigo, né, uma punição. Mas é porque você precisa aprender isso pra matar o chefão. Ou seja, tem coisas que estão aqui que você precisa pra quando você chegar lá, entende? Se você não aprender isso, aqui você vai falhar. Porque você não vai ter conseguido isso aqui, entendeu? Então, pra você chegar aqui, você precisa conquistar isso daqui. Se você não conquistou, você não é punido por continuar nesse ciclo. É porque você precisa aprender, vai ser necessário para sua jornada. Então, a pergunta que eu vou deixar aqui, para você que está tentando finalizar um ciclo e você não está conseguindo, é: o que você precisa aprender nesse momento que você está vivendo, que você não está aprendendo? E durante essa minha experiência, sabe o que eu senti? Eu senti que a gente sente algumas coisas quando a gente está chegando no momento de finalizar um ciclo. A gente sente. Eu vou te dizer o que eu senti, e aí você vê se ressoa com o que você sentiu ou tá sentindo do lado daí. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: a sua empolgação é a sua bússola. Por que eu gosto muito dessa frase? Inclusive eu já até falei aqui em outro vídeo dessa frase. Porque eu senti que quando eu fui finalizando, quando eu fui chegando na finalização desse ciclo, eu fui começando a me sentir menos empolgada com as coisas que eu tava passando, sabe? Assim, coisas que me davam muito prazer de fazer, já não tava mais sentindo tanto prazer. Eu sentia que eu queria me dedicar a outras coisas, e esse ciclo não ter finalizado tava me impedindo, sabe? É como se eu fosse um balão de gás. Não sei se foi uma boa comparação, me comparar com um balão. Mas uma bexiga. Eu era uma bexiga de gás que tava presa ali no chão, entendeu? E tinha que me soltar para poder voar. Significa que o ciclo que eu estava me limitava? Não significa isso. Inclusive foi um ciclo que me trouxe muitos conhecimentos, muitos aprendizados. Mas tinha alguma coisa que eu precisava ter mais. Por quê? Porque eu tava na finalização do ciclo mesmo. E é isso que a gente sente quando a gente está prestes a finalizar um ciclo. A gente tende a sentir que tem uma certa limitação ali, que a gente precisa de coisas a mais que ali não tem mais. Por que eu tô falando isso tudo? Porque a finalização de ciclo que eu passei foi de um mestrado. Mas pode ser que a finalização de ciclo que você tá passando seja de término de um relacionamento, seja de... não de término somente, mas assim, de você ter que mudar a forma de se relacionar com o seu companheiro ou com a sua companheira. Pode ser de finalização de ciclo dentro do seu emprego. Então tem várias formas, tem vários ciclos que é possível que você transforme, né? Pode ser, por exemplo, uma finalização de ciclo dentro da sua unidade aí religiosa. Tem tantas finalizações de ciclos que a gente abre novos ciclos o tempo inteiro na nossa vida. E você precisa saber identificar quando tá chegando próximo do fim. Sabe por quê? Porque se você não consegue identificar que a finalização do ciclo ela precisa acontecer, você passa a entrar num ciclo vicioso. E você começa a se enfraquecer. Porque você fica num ciclo que não te dá mais energia. Porque a sua empolgação é a sua bússola. Então o que acontece se você continuar no ciclo que já finalizou e você não tá finalizando concretamente? Você passa a ser sugado. E você começa a ficar triste, doente, aí tem que começar a tomar remédio, aí tem que, sabe, um monte de coisa que vai surgindo daí. Tem que procurar terapias e etc, etc. Por quê? Porque precisa finalizar um ciclo e não tá finalizando. Tô dizendo aqui que você precisa largar seu emprego? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que se você tá identificando que você não tá mais feliz ali naquilo que você tá fazendo, é porque existe um indício que o seu tempo ali tá terminando, que você precisa buscar novas formas. Então, se você está sentindo isso no seu trabalho, qual é a nova forma que você pode elencar e programar na sua vida para que você faça uma atividade que te deixe mais feliz?
Se você tá sentindo isso no seu relacionamento, o que é que tá te desagradando? É uma forma do relacionamento que precisa mudar? É a pessoa que você está se relacionando que precisa mudar? É você que precisa se modificar? Você tá se sentindo inseguro? Você tem que começar a olhar pra dentro? O que é que você está precisando modificar para poder transformar esse ciclo, para poder mudar esse ciclo na sua vida? A gente precisa entender, sobretudo, que existe uma lei no universo que é imutável. Na verdade, as leis do universo são imutáveis. Mas essa tem completamente a ver com essa questão de mudança de ciclos, que tem a ver com a impermanência. Essa lei diz basicamente o seguinte: nada é para sempre. Nada. E algumas coisas, elas só vão chegar na sua vida porque outras acabaram. Se você continuasse com aquela vida do ciclo anterior, essa nova coisa não poderia chegar porque não teria espaço. Então eu fico pensando que quando você tiver nesse momento, se você tiver agora, nesse momento de finalização de ciclo, que você tá com medo de deixar algumas coisas irem, pensa nas coisas que você tá impedindo que cheguem. Hoje eu trouxe essas reflexões pra gente conseguir observar mesmo pro nosso ritmo de vida e ver quais são as escolhas que a gente tá deixando pra lá, que a gente pode fazer agora, que a gente pode mudar a perspectiva de visão, sabe? E novamente, não se esqueça de se inscrever nesse canal e eu te aguardo aqui na próxima segunda-feira, tá bom? Um beijo e muito obrigada pela companhia. Tchau!